O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Quero dizer mais uma vez que é sempre bom estar aqui, e é uma alegria, um privilégio compartilhar o Santo Evangelho, a Santa Palavra de Deus, com os irmãos, nesse tempo de crise. Nada mais consolador do que a Palavra de Deus. Ela nos alimenta, nos sustenta, nos norteia. Ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é um martelo que esmiuça a penha, ela é um espelho, é pão, é água. Tudo que nós necessitamos está contido na palavra de Deus. E eu espero que pela permissão do Espírito Santo você seja edificado essa noite. Abra comigo em João capítulo 14. João 14. João capítulo 14, verso 6, palavras de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Novamente, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com os olhos fechados, vamos orar. Pai Santo, peço que glorifiques o teu nome aqui, essa noite, a despeito dos nossos pecados, limitações, falhas, a despeito da nossa incoerência, insensatez. Ser glorificado, Senhor. Tu és o motivo da nossa vida, no Senhor nos movemos, existimos e vivemos. Que o Senhor derrame da sua graça abundante, preciosa, poderosa, que haja um senso da sua transcendência entre nós, que o seu reino avance, que tu recebas glória para si, e nos conforme à imagem do teu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós somos criaturas dotadas de razão, sentimentos e vontade. Por isso somos pessoa. Ser pessoa significa ser indivíduo, significa pensar, refletir, raciocinar, fazer escolhas e ter sentimentos. Somos criaturas inteligentes que gostam de investigar. E desde que a humanidade foi criada, o homem procura respostas. Desde que houve a queda, o homem procura sentido e significado à vida. E nós sabemos que por si só ele não pode encontrar, visto que o homem, em sua sabedoria, não conheceu a Deus. E depois de séculos e milênios, as questões continuam a sondar o coração do homem. Aonde? Por quê? Como? Hoje, em nossos dias, muitos têm dúvidas, muitos estão buscando o significado da vida, o sentido da vida, estão buscando a solução para os seus problemas, que vão dos pessoais aos problemas mundiais, aos problemas que cercam a sociedade moderna, que cercam a humanidade. E eles correm de um lado para o outro, buscando o sentido da vida, o significado da vida e as respostas para as questões mais profundas da sua alma. Mas invariavelmente, ao longo do tempo, ao longo dos anos, das eras,
ele não tem conseguido obter a resposta e a solução. Apesar das grandes conquistas, das grandes descobertas, do grande avanço científico que a humanidade concebeu ao longo do tempo, a alma do homem continua vazia, o coração do homem continua vazio e a vida do homem continua sem sentido. A tecnologia deu ao homem estradas e freeways, desde a época do Império Romano, quando foi estabelecida a Pax Romana, e o Império Romano criou estradas que existem até hoje, foram se evoluindo, e hoje nós temos as autobahns, as freeways, na Europa, na Alemanha, que ligam nações uma à outra. A tecnologia deu ao homem a capacidade de construir grandes estradas, mas deixou o homem sem rumo na sua vida. O homem conseguiu dominar o fogo na pré-história, aprendeu a dominar um dos elementos mais poderosos da natureza, o fogo. Hoje ele constitui uma ferramenta muito bem usada pelo homem. O homem aprendeu a dominar o ferro no século XII a.C., da onde se começou exércitos se armarem quando conseguiram dominar o ferro e através do ferro armar os seus exércitos e dominar outros povos. O homem aprendeu a dominar o vapor com a Revolução Industrial, o avanço da indústria, a riqueza das nações. O homem aprendeu a dominar a água, armazenar a água em grandes represas, construir barragens hidroelétricas gigantescas. Ele tem o domínio da água. O homem aprendeu a dominar a energia nuclear. Você viu o que ele foi capaz de fazer na Segunda Guerra Mundial? O exemplo disso, Hiroshima, Nagasaki. O homem trouxe uma revolução digital. Você, através de um celular, consegue governar, consegue controlar uma empresa inteira pelo celular. Entretanto, apesar dessas grandes evoluções científicas, tecnológicas, no campo da medicina, existe algo que o homem não conseguiu dominar, que o homem ainda não tem a resposta, que o homem não domina. Apesar de tudo isso, o homem não conseguiu mudar o coração do homem. Ele não conseguiu tirar o mal do coração do homem. Há 3 perguntas que assolam a humanidade e que o homem não conseguiu responder: o problema do mal, o problema do sofrimento e o problema da morte. Por mais que ele cresça científica e tecnologicamente, por mais que ele goze de conforto de parafernália audiovisual, por mais que tenha avançado em muitas disciplinas e postulados, o homem não conseguiu responder essas 3 perguntas. Como resolver o problema do mal? Como resolver o problema do sofrimento? Como resolver o problema da morte? O problema do mal, de onde ele vem? Por que as pessoas são tão más? Por que elas matam, estupram, abortam? Por que assinam tratados de paz em um dia e desfazem no outro? Por que detonam bombas, acionam mísseis? Por que mentem? Por que roubam? Por que ninguém consegue mudar o coração do homem? No Brasil, falando da maldade, ocorrem 45 mil estupros por ano. 5 mulheres são estupradas a cada hora no Brasil. No Brasil, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. 40 crianças são abusadas sexualmente. Dados da ONU no ano de 2015, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram abusados sexualmente. De onde vem isso? Por que as pessoas são capazes de algo tão perverso? Revista VIP publicou
que 72% dos homens e 65% das mulheres já traíram seus cônjuges, já adulteraram, já foram infiéis. 2011 tivemos uma das maiores taxas de divórcio no Brasil, 450 divórcios registrados em cartório. 5 anos atrás, a união estável aumentou 600%. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de homicídios. 62 mil homicídios, na maior taxa de homicídios do mundo. De 162 países estudados pelo IP, somente 11 países não estão envolvidos em algum tipo de guerra. De onde isso vem? Porque o homem é tão mau? Porque ele não consegue criar um remédio, uma fórmula, um meio, um método para refrear o mal dos corações. A segunda pergunta que eles não respondem: o sofrimento. Como as pessoas sofrem? O nosso mundo pode ser chamado um mundo de sofredores, penúria. Segundo dados da ONU, 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Quase 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome. A AIDS foi considerada a maior epidemia do século XX e do século XXI. A AIDS já matou 30 milhões de pessoas. E hoje existe 40 milhões de pessoas afetadas com o vírus HIV. 25 milhões delas só no continente africano. Existe hoje mais de 200 tipos de câncer no mundo, que matam quase 9 milhões de pessoas todos os anos. Nos últimos anos, fomos vítimas da gripe aviária, suína, ebola, zika e agora corona. Trazendo transtorno, conflito, inflação, desemprego, desespero, dor. Em todo o século XIX ocorreram 41 terremotos, em todo o século XIX, em um século, matando 350 mil pessoas. No século XX, até maio de 97, havia ocorrido 96 grandes terremotos, matando 2 milhões e 150 mil pessoas. O tsunami levou só, naquele episódio, 300 mil pessoas. Veja só, assista os jornais, assista os telejornais, leia os jornais, veja as notícias. Você só vai ver uma imprensa sangrenta, dor, fome, miséria, corrupção, tristeza, tragédias naturais, familiares, lágrimas, tipificam a nossa sociedade. William Hendricks, em seu comentário de Apocalipse, diz que esse mundo poderia ser chamado de campo das lágrimas, por causa da dor e do sofrimento. E quanto à morte? Por que ninguém resolve o problema da morte? Quantos especialistas, estudiosos, cientistas tentaram reverter esse quadro? Tentaram adiar a morte com métodos de rejuvenescimento, de ressurreições, para trazer pessoas. Mas a morte é um inimigo que ceifa milhões a todo ano. A Primeira Guerra Mundial levou 20 milhões de vidas, 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial levou 70 milhões de vidas, 6 milhões só de judeus. Abortos, 56 milhões de abortos são feitos todos os anos. 126 mil crianças são assassinadas nos ventres das suas mães todos os dias. Suicídio ocorre a cada 40 segundos. Dinamarca, Noruega, Suécia, países de maior renda per capita do mundo, onde não há pobreza, são países campeões em suicídio. No Brasil, 62 mil pessoas são mortas todo ano. Para você ter uma ideia, morrem 4 milhões e 500 mil pessoas por mês, num total de quase 54 milhões de pessoas por ano.
Esse é o inimigo invencível, poderoso, que não escolhe sexo, cor, extrato social. É o inimigo democrático, mata pobre, rico, velho, criança, negro, branco. De onde vem a morte? Por que o homem morre? É enterrado numa tumba gelada e fica no esquecimento. Quantas pessoas sofrem com o luto, com o velório? Essa crise que nós estamos vivendo é marcada pelo luto. Pessoas que estão morrendo sem sequer se despedir, sem sequer ter um enterro e um velório digno. E a sociedade, as grandes potências, as grandes inteligências, os grandes gurus, não conseguem resolver esses problemas, não conseguem trazer resposta para o problema do mal, para o problema do sofrimento e para o problema da morte. Diferente do que os canais de comunicação, as telenovelas, do que Hollywood retrata, que mostra felicidade, gozo, paz. Quando você olha para as mídias, você parece que ninguém envelhece, que ninguém sofre. Parece que todos são imortais. Parece que Marilyn Monroe está viva e é jovem até hoje. Tudo é alegria, tudo é felicidade. Mas isso não é o retrato da realidade. Desde que ocorreu a queda, esse mundo é um mundo hostil. A terra produz cardos e abrolhos. Do suor do rosto, o homem obtém seu sustento. Com dores a mulher dá à luz. Os dias do homem serão 120, finitos. Mundo de destruição, dor, guerra, ódio, crimes, maldade. Aonde então achar a resposta? Como solucionar esses problemas? João 14,6 tem a resposta. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Notem que Jesus usa o artigo definido o, e não o artigo indefinido um. Se Jesus tivesse dito, eu sou um caminho, haveriam outras respostas, outros caminhos, outras formas, outras soluções. Haveria a possibilidade de encontrar solução na medicina, na ciência, em Buda, em Maomé, em Confúcio, na matéria, no dinheiro, no sexo, nas leis, na política, na economia, uma reforma fiscal, ou uma agrária, tributária. Mas quando Jesus usa o artigo definido o, ele exclui todos os outros caminhos. Eu sou o significa que ele é o único, a única forma, a única resposta. As nações estão batendo cabeça, procurando uma solução para a crise econômica. A ciência está batendo cabeça, procurando uma solução para a pandemia. Políticos, leis, sanções, acordos. E o mundo segue em um ano, morte, destruição, intriga, problemas, e eles não descobrem o meio, não descobrem o caminho, não descobrem uma resposta, não descobrem a solução. O mundo está desgovernado, em desespero. Eu quero dizer essa noite, para quem quer que ouça aqui, ou além das fronteiras, só há um caminho, só há uma resposta para o mal mundial, só uma forma de resolver o problema, está em uma pessoa, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a única verdade, a verdade absoluta, e Ele é o único que pode levar a vida. Se os políticos, se os poderes, se as potências querem encontrar uma solução, voltem-se para Cristo, volte o coração para Deus, Ele tem a resposta. Primeiro, para o problema do mal. De onde vem o mal? Como solucionar o mal?
A Bíblia diz que o mal está no interior, no coração do homem. Mateus diz que é do coração do homem que vem os assassinatos, os adultérios, os crimes. Albert Einstein diz que é mais fácil desnaturar o plutônio que desnaturar o mal do coração do homem. Bertrand Russell diz que o problema do homem está no coração e é de lá que ele tem que ser tirado. Como Deus então resolve o problema do mal? A resposta está em Cristo, mas mais precisamente na cruz de Cristo. É através da cruz, é através da encarnação, da vida perfeita, da morte vicária, da ressurreição, que nós encontramos a resposta para o problema do mal. Se o problema do mal reside no coração do homem, a cruz resolveu esse problema. E aonde está isso? Não precisa abrir. Jeremias diz assim: eis que vem os dias em que faço uma nova aliança contigo. A nova aliança aponta para a cruz. É a nova e viva aliança feita na cruz. E que aliança é essa? Porque é esta aliança que firmarei convosco, ó Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e no coração a minha palavra. O que mais precisamente isso quer dizer? O que está em Ezequiel 36. Veja só. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós o meu espírito, tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne. A cruz tem a resposta para o problema do mal. Se o mal é abrigado no coração do homem, na nova aliança, com a morte de Cristo, Deus dá um novo coração para o homem. Deus tira o coração de pedra, morto em pecados, morto em delitos, corrupto, de onde se origina assassinatos, crime, morte, maldade, e dá agora um novo coração para o homem. A única forma de mudar não são os ambientes que mudam o homem, não são os ambientes que estragam o homem. É o homem que muda o ambiente. O mal do Senado, do Congresso, do Parlamento, da Câmara. O mal da sociedade, meu irmão, se origina do coração perverso do homem. E enquanto ele não olhar para a cruz, e enquanto ele não se arrepender dos seus pecados, enquanto ele não dizer, dá-me um novo coração, o problema do mal não vai ser respondido. Não vai ser solucionado. É na cruz que ele levou sobre si o pecado. É na cruz que ele, como diz em 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Ele se fez pecado. E é só na cruz que ele pode refrear o mal do homem, através do arrependimento, dando um novo coração ao homem. O socialismo, o comunismo, que dizia ter o maior plano de governo, que traria ao homem igualdade, paz, dizia aos homens, quando via os mendigos, nosso sistema de governo vai dar um novo traje àquele mendigo, aquele andrajoso, aquele paralítico, dar um novo traje, dar um novo emprego, assinar um novo tratado, promulgar uma nova lei, mudar a Constituição, não vai resolver o problema do homem, porque ele não é estético. Enquanto que esse sistema de governo dá um novo traje ao homem, o Evangelho dá um novo coração para o homem que veste o traje. O Evangelho coloca um novo homem dentro daquele que coloca o traje. Só a cruz de Cristo pode estancar o mal da sociedade, extinguir o mal do coração do homem, dando a ele um novo coração, a cruz. Segunda questão, o sofrimento.
como vencer o sofrimento, como lidar com o sofrimento. A cruz também tem a resposta. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos alivia do sofrimento, que responde à situação do sofrimento, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido para nos trazer paz, para livrar o sofrimento. Aonde? Na cruz. Mas como a cruz resolve o problema do sofrimento? É impossível que o sofrimento seja extinto nessa terra. É impossível que ele finde-se aqui. O sofrimento se termina dando a nós uma nova morada. Apocalipse 21:4 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, e lá Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas, a primeira terra, a lei do pecado, o mundo de sofrimento, as primeiras coisas já passaram. A cruz fez isso. Quando Jesus está no alto da cruz, se você estudar, os estudiosos e teólogos dizem, as palavras que Jesus disse na cruz são consideradas como as 7 palavras da cruz. Uma das palavras que Jesus pronuncia pregado na cruz é: está consumado, tetelestai. Essa palavra grega tetelestai era usada de 3 formas na época de Jesus. Primeiro, quando o pai dava ordens a um filho, o filho cumpria as ordens e chegava para o pai: pai, tetelestai, concluído, cumprido. A segunda forma que essa palavra era empregada na época de Jesus é quando você tinha uma dívida quanto ao banco, em prestações, e pagava mês após mês. Quando terminava de pagar, o agente bancário pegava a sua nota e carimbava: tetelestai, quitado, você não deve mais nada, consumado, concluído. A terceira é quando você adquiria uma herdade, um terreno, pagava esse terreno, suadas prestações, então assinava na sua escritura: tetelestai. Foi isso que Cristo fez, é assim que ele resolve o problema do sofrimento. Ao morrer na cruz com seu sangue, ele adquire para nós uma herdade. Novos céus e nova terra, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar, e quando eu for tiver preparado, voltarei outra vez, para que onde eu estou estejai vós também. O que quer dizer vou preparar? Na casa do Pai as moradas, significa que o céu, lá estavam as moradas dos eleitos. O que Cristo foi fazer? Não havia permissão para que nós entrássemos, por causa do nosso pecado. Quando Cristo morre, Ele abre o caminho, Ele abre a entrada para essas moradas, e assim livra-nos do sofrimento, livra-nos da dor, do luto, do pranto, do choro, adquirindo com o seu sangue uma nova verdade. Terceira pergunta: a morte. A cruz também. A cruz tem a resposta para o problema do mal. Cristo se fazendo pecado e maldição, dando a um homem um novo coração. Não dando um traje para o homem, mas mudando aquele que veste o traje. Segundo, o sofrimento, nos resgatando da maldição do pecado e desse mundo, e nos dando novos céus e nova terra. Terceiro, a morte. Romanos 5 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado assim a morte passou para todos os homens, por isso todos morreram. Eu sou pastor, o Arival é pastor.
Nós estamos familiarizados com a morte, porque nós somos intimados a comparecer em velórios. Como é triste o ambiente de um velório. O corpo inerte, morto, luto, dezenas, centenas, velando aquele ente. Não há solução para essa peste. Acabou. O cheiro da morte é horrendo. O som, o tom, a forma. Que sentimento horrível. Todos vamos passar por ela, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Que inimigo terrível, poderoso é esse. Que inimigo que entrou no Éden e desde lá tem ceifado milhares, milhões, e ninguém conseguiu encarar a morte, olhá-la no olho, vencê-la, derrotá-la. Mas Cristo, a cruz também, tem a resposta para a morte. A resposta está o quê? Na ressurreição. Apocalipse diz que ainda há o último inimigo a ser vencido. Ele é o mais poderoso. Pensava-se que ele era invencível, destruidor. Mas existiu um poderoso, que olhou a morte no olho, encarou-a face a face, que desceu até a sua mansão, que foi até a sua casa, e a venceu na sua casa. Cristo matou a morte com a sua morte e ressurreição. Ao morrer e a si mesmo ressuscitar dos mortos, Ele soluciona o problema da morte. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o pecado, o seu aguilhão? Ora, a força do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Você pode dizer: morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Cristo venceu, como diz Pedro, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que por elas ele fosse preso. Estava morto, e os grilhões da morte tentando segurá-lo, mas no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e os grilhões da morte, pá, 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 se romperam, e ele ressurgiu dos mortos, matando a morte. Sabe qual que é a finalidade da morte hoje? Sabe por que a morte serve, Arival? Ela é o seu Uber. A morte é um Uber. A morte só tem uma finalidade para nós: é o transporte que nos leva para a vida. Para você ir para a zona leste, você pode ir de metrô, carro, você pode ir de trem, você pode ir de moto. Para chegar até lá você precisa de um transporte. Para você ir até Campinas, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião. É o transporte. Para você ir para o céu, você também precisa de um transporte. Só existe um. É a morte, para mim, para você, só cumpre essa finalidade. Ela é o chofer, a limusine que vai abrir a porta e dizer: eu vim te levar para a vida, eu vim te entregar nos braços do Pai. Ela é só o coletivo, ela é só o transporte que te leva para a vida. A cruz tem a resposta
para o problema da humanidade. Eu sou o caminho, disse Jesus. Se você que está me assistindo pela internet, aqui presente, tentou encontrar a paz, a solução, olha agora, essa hora, 9 horas da noite, é o horário da prostituição, é o horário da bebedeira, é o horário da jogatina. As pessoas, nesse horário, em dias normais, entopem os bares para se embriagarem, entopem os motéis, as casas noturnas, sexo, adultério, fornicação, prostituição. As biqueiras começam a se lotar, maconha, cocaína, crack. Por quê? Eles estão buscando respostas, estão buscando preencher suas vidas. Milhares ainda em toda parte do mundo vão se suicidar, porque não encontraram significado e tentam no primeiro casamento, no segundo, no terceiro, no relacionamento heterossexual, no homossexual, no álcool, no fumo, nas drogas, nos jogos, no entretenimento, e ocorre o quê? A overdose, o divórcio, o adultério, porque na tentativa de encontrar plenitude, completude, satisfação, gozo, sentido à vida, uma mulher só não é suficiente, a segunda e a terceira mulher não é, tem que ser homem, e isso vai, uma só dose, não, a segunda, a terceira, a quarta, até o óbito, porque eles estão procurando no lugar errado. Esoterismo, seitas, deuses, religiões do mundo inteiro estão com os templos abarrotados, porque o homem está buscando sentido na matéria, na astrologia, nos animais, em outras formas alternativas de culto, e seguem vazios. Eu quero dizer, só tem um que pode dar paz ao coração humano, só um que pode preencher e dar sentido a essas vidas vazias, só aquele que pode dar o gozo, só um que pode dar o gozo verdadeiro, a completude, e ele é o Senhor Jesus Cristo, e este crucificado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse em João, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quando ele foi levantado, como é que esse versículo se cumpre? Quando ele é pregado na cruz e no alto do monte Gólgota, no alto daquele monte ele é hasteado, ele foi levantado. A forma de atrair pessoas a Cristo não é teologia da prosperidade, não é curandeirismo, não é felicidade, é a cruz que atrai. Quando estive convosco, não vos propus saber outra coisa senão Cristo, e este crucificado, é a cruz que atrai. Quando eu for levantado, quando a cruz for pregada, o evangelho for pregado, o Cristo que se encarnou, o Cristo que sofreu, o Cristo que morreu, então vidas virão, almas virão, porque na cruz ele resolve o problema do mal, na cruz ele resolve o problema do sofrimento, e na cruz ele mata a morte. Então eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quem são esses todos? Pilatos manda pregar uma placa em cima da cruz, escrito em latim, em grego e em hebraico: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Latim é o idioma oficial do império, grego, a língua universal, o inglês da época, hebraico, a língua dos judeus. O que ele está querendo dizer com essa placa? Quando for levantado, todos atrairei a mim. Quem são esses todos? Homens de povos, tribos, línguas e raças, jovens, crianças, idosos, orientais, sul-americanos, norte-americanos, asiáticos, todos
pessoas de todas as tribos, línguas e raças podem vir a Jesus. Eu não espero que você se converta, nem abra o seu coração. Eu espero que Deus o faça como fez com o coração de Lídia. Você aqui essa noite, o que me ouve, que está morto nos seus pecados, que busca sentido na vida em todas as formas, eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. O que é arrependimento? Não é um sentimento de um ato, não é se arrepender de um ato, mas de um estado. É voltar as costas para o pecado e correr para Cristo, é abandonar a velha vida, é se despir desse velho homem. Segundo, crer. Não é a fé da cura, é a confiança que o madeiro fez o que você não podia, que Cristo cumpriu, a justiça de Deus, morreu debaixo da ira divina, e conquistou aquilo que era impossível a você, e agora, pela fé, você adquire os méritos de Cristo. Se você se arrepender e crer, no tribunal de Deus no céu, o martelo é batido, você recebe uma sentença favorável, e imediatamente é declarado legalmente justo, não passa mais, passou da morte para a vida, não entra mais em condenação, você é salvo na hora, hoje e agora. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Feche os olhos agora, ore. Se você tem certeza da sua salvação, ore por aqueles que não são salvos. Tem um avô que ainda não é salvo, uma avó, tem um tio, tem um irmão, tem uma mãe, um pai, tem filhos, amigos. Ou você é mais ousado, quer orar pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, por nações, pelo mundo. Diga: Senhor, Tu és o único caminho, a única solução, a única esperança desse mundo. Fala para o Pai: Pai, revela o Filho às nações, revela o Filho ao Congresso, revela o Filho aos poderes, revela o Filho aos governantes, revela o Filho aos pagãos, revela o Filho aos idólatras, revela a cruz, revela este crucificado. Não adianta, ainda que encontre a solução, a vacina, a resposta, ainda que aumentem o salário, ainda que encontre formas de rejuvenescimento, de longevidade, não são suficientes. O mal está no coração do homem, e só a cruz pode tirar, só Cristo pode tirar. O sofrimento é por causa da lei do pecado, e só a cruz pode tirar, só a cruz pode dar para o homem um lugar que não há sofrimento nem dor. A morte, ninguém a venceu, todos que passaram por ela foram derrotados. Só tem a resposta da morte quem a matou, quem por ela passou e a venceu: Cristo ressurgindo dos mortos. Ele venceu, e Ele tem a resposta para a morte. Fixe seus olhos em Cristo, olhe para Cristo, clame a Cristo, se atire naquela cruz. Senhor, salva, Senhor, salva pecadores, salva, Senhor, abra os corações, aonde essa transmissão estiver chegando, aquele que estiver ouvindo, em um quarto de hotel, num carro, pelo celular, em casa com a família, por áudio, por vídeo, por libras, ó Deus Santo, ó Deus, revela Teu Filho a esse coração, a esse homem e mulher, aqueles que estão aqui presentes. Leva-os te confessar como único Senhor e suficiente Salvador, para que sejam cancelados os pecados e venham tempos de refrigério, em nome de Jesus, amém.